Olá, bem-vindo ao meu canal. Continuando a série de desenhos de antigos personagens de RPG, hoje eu trago para vocês um personagem de Basté. Existem muitas outras raças metamorfas no mundo das trevas além dos lobisomens. Na verdade, acho que existe raça metamórfica de praticamente qualquer animal que você possa imaginar. Assim como os lobisomens, essa condição em outras raças metamórficas não é contagiosa. Você nasce metamorfo dentro de uma das linhagens existentes. Dentre as inúmeras raças metamórficas que podemos ver no mundo das trevas, uma delas são os Basté, ou os Homens-Gato. Os Basté são obcecados por segredos, e eles são muito bons em descobrir os segredos de todos ao seu redor. Por isso, muitos se referem a eles como os Olhos de Gaia. Os Basté englobam uma série de espécies diferentes e com uma ampla distribuição geográfica, como os felinos. Independente do lugar onde eles nascem, todos os Basté conseguem se comunicar por uma linguagem própria constituída de sons, miados, uivos e choros, lambidas, balançar de vibriças e posturas. Apesar de ser uma linguagem limitada, ela é muito antiga e ela é conhecida por todas as espécies de Basté em todas as suas formas, permitindo que que Basté de diferentes locais de nascimento consigam se comunicar de alguma forma. Essa linguagem não é muito complexa, então é difícil você elaborar ideias muito complexas com ela. Mas mensagens como fique longe de mim ou não se aproxime são sempre muito claras e fáceis de ser entendidas por qualquer um. Ao contrário dos lobisomens que aprendem os seus dons e as suas habilidades através dos espíritos, a maioria das habilidades e dons relacionados ao Basté são ensinados de um Basté para outro. E eles têm uma facilidade muito grande de aprender esses dons, normalmente não demora mais do que um dia para que isso aconteça. Além dos seus sentidos aguçados, eles ainda têm um outro sentido chamado de pada. É um sentido que combina o gosto e o cheiro. Então eles abrem bem a boca, farejam o ar e conseguem sentir o cheiro de longas distâncias. E é um sentido que só os Basté têm. E isso permite que eles percebam inúmeros detalhes do que tem ao redor deles. Assim como em outras raças metamórficas, os Basté têm 3 raças. Né? Você pode nascer um hominídeo, um felino ou um impuro. Mas os impuros aqui não são vistos como uma deformidade. Eles estão tratados como iguais, ao contrário do que acontece entre os lobisomens, em que normalmente os impuros são rejeitados e tratados como se fossem inferiores. Basté também eles não têm os auspícios relacionados à lua, como tem os lobisomens. Na verdade, eles têm o que se chama de prio, que é relacionado à sua primeira mudança e ao momento do dia, a hora do dia em que essa mudança ocorreu. Então você tem 3 formas de prio, né? Que nasceu, a mudança ocorreu à luz do dia, ao entardecer ou ao amanhecer, ou durante a noite. E o prio influencia muito na personalidade do personagem, né? De acordo com o momento do dia em que ele nasce, ele pode ser mais extrovertido, mais direto, ou mais introvertido, mais introspectivo. Então, quem nasceu à luz do dia normalmente são mais diretos e tendem a ser guerreiros, diplomatas, protetores. Quem nasceu no amanhecer ou anoitecer, normalmente eles são os mais curiosos, os mais questionadores, sendo bons espiões, místicos. E os que nascem à noite são os mais introspectivos, tendendo a ser estudiosos, cientistas ou até mesmo assassinos. Eles têm 5 formas também, que nem os lobisomem. A forma hominídea, que eles são um humano normal, não diferente de qualquer outra pessoa. A Socto, que é um quase humano. Crinos, que é um híbrido entre humano e gato, que é a forma de batalha deles. A Chatro, que é o gato primordial, como se fosse um gato pré-histórico grande. E o felino, que é a forma felina deles regular. E nós temos 8 tribos, de acordo com a espécie de felino que o personagem pode se transformar. Nos lobisomens todos eles viram lobos, só muda a característica da tribo e tudo mais. Aqui não, cada tribo é uma espécie diferente de felino em que ele pode se transformar. Então nós temos Baguera, que são os homens leopardo, pantera, né?
o Balan, que são os homens jaguar ou homem onça, que normalmente são da América do Sul, os Bubasti, que são os homens gato do Egito, né, relacionados ao primeiro felino que teve contato com seres humanos, Kan, que são os homens tigre, Pumonka, que são os homens puma, Qualmi, que são os homens lince, Simba, que são os homens leão, e os Suara, que são os homens chita, que é o caso do meu personagem. Com exceção de Simba, todos os outros Basté são caçadores solitários, que nem os felinos de maneira geral. Eles não costumam andar em grupos, eles não têm interesse em formar grupos e raramente andam acompanhados, né? Então é muito comum ver eles andando sozinhos e fazendo as suas coisas sozinhos. No entanto, os Basté podem acabar se juntando e formando um Takla, um grupo com diferentes espécies envolvidas, desde que eles tenham um objetivo em comum que deve ser alcançado, que normalmente envolve proteger Gaia da corrupção. Eles normalmente escolhem o líder desses grupos através de um consenso, aquele que é mais respeitado entre outros, mas os Simba normalmente ficam muito confortáveis com essa posição de comando. Afinal, eles são leões, né? Mas esses grupos normalmente são temporários, assim que o objetivo é alcançado, ele se desfaz e cada um volta a seguir o seu próprio caminho. Todo Basté segue um código de conduta simples, mas muito direto, conhecido como Karush. Ele é constituído de 5 pontos: honrar a você mesmo, honrar a sua palavra, honrar ao seu povo e a sua espécie, honrar a sua terra e honrar o seu silêncio. Um Basté normalmente é acompanhado de um jamak, um espírito, que é um tipo de um totem pessoal que ajuda ele a fazer o que ele precisa. É uma aliança que pode durar só um ano ou pode durar uma vida inteira, de acordo com a força do laço que envolve o espírito e o Basté. Mas um jamak, ele simplesmente não aparece o tempo todo, ele aparece quando ele quer. O que ele oferece também pede em troca um favor, e eles podem oferecer esse favor ao seu bel prazer. E esse favor pode ser tanto oferecer um dom ou ensinar um dom. Quando ele oferece um dom, o Basté pode usar aquele dom naquele momento, mas ele é logo esquecido após o uso. Quando ele ensina um dom, o Basté aprende aquilo e pode usar outras vezes sem necessitar a presença desse jamak. Então ele é um espírito caprichoso, mas que às vezes pode significar a diferença entre a vida e a morte para o personagem. Então, a gente fez esses personagens para jogar uma crônica de Basté, porque a gente queria fazer uma coisa diferente. A gente só estava jogando com lobisomem há muito tempo e resolveu fazer uma raça metamórfica diferente. E escolhemos Basté porque a gente gosta de gato. A gente jogou algumas sessões, mas não chegou nem a terminar essa história porque ela não cativou o grupo. Os personagens são legais, são interessantes, mas sabe quando não rola química? A gente consegue jogar e se envolver muito com os personagens e com a história quando a gente joga com lobisomem, e isso não aconteceu jogando com Basté, infelizmente. Talvez a gente possa até tentar de novo no futuro, mas aquela experiência não foi muito legal e fez com que a gente nunca mais jogasse com esse tipo de personagem de novo. Nós até jogamos com personagens de outras raças metamórficas em outras crônicas, que são personagens que eu vou desenhar no futuro, mas com Basté realmente a gente nunca mais jogou e realmente não sinto vontade de jogar novamente. Não sei, talvez eu mude de ideia um dia. Então, meu personagem se chama Nuala. Ela é sul-africana, mas ela viaja o mundo inteiro porque ela é acrobata de um circo. Eu sei, eu não fui muito criativa nessa história. Ela é uma Suara, uma mulher gato da espécie chita, também conhecido como o felino mais rápido do mundo. Os Suara normalmente são esguios, ágeis e normalmente se vestem para manter seus movimentos livres porque eles gostam de velocidade. O prio dela é dia, significa que ela é expansiva e extrovertida. Isso se reflete até na própria profissão dela, né? Trabalhar num circo não é para as pessoas que são muito tímidas, e ela não é tímida não, nem um pouco. Ela não é nem um pouco forte, mas ela é muito ágil e ela é bonita. Todos os dons que ela tem se refletem muito no tipo de atividade que ela faz, né? Patas de gato, ela não faz barulho quando anda, consegue fazer uma voz calma, que acalma as outras pessoas. Então ela é uma pessoa muito agradável e que as outras pessoas se sentem confortáveis na presença dela.
O Jamak dela é um espírito pequeno, um espírito de borboleta, que apesar de ser um espírito pequeno e não muito forte, tem um laço muito forte com ela e elas estão juntas já há bastante tempo, muito mais do que um ano, como normalmente acontece. O Suara tem uma estreita ligação com Luna, a lua. Isso faz com que eles consigam se movimentar de forma mais livre pelo mundo espiritual, onde eles alcançam reinos que até mesmo outras Basté não conseguem alcançar. Eles têm uma cultura muito isolada e muito pouco compreendida até mesmo pelos outros Basté. Os Suaras sabem que o apocalipse está próximo e se preparam para o que está vindo. É uma visão um pouco fatalista e que faz com que outros Basté, especialmente o Simba, achem eles covardes que fogem do inimigo ao invés de enfrentar o mal que está vindo. Eles são essencialmente solitários, mas o território de caça deles se estende por todo o mundo e inclusive pelas extensões do mundo espiritual. Então eles normalmente viajam pelo mundo inteiro e pelo mundo espiritual e conhecem muitos lugares diferentes. Mas eles são meio paranoicos com o apocalipse e com o que os outros pensam deles, então eles na verdade não conseguem formar laços muito fortes em nenhum lugar por onde eles passam. Essa característica de serem solitários e não criarem laços se reflete até mesmo na reprodução do Suara. Quando eles acham um parceiro, eles ficam juntos o mínimo possível e depois se separam novamente. A mãe fica com o filho somente tempo suficiente para que ele possa ser criado por outras pessoas e normalmente então entrega a criança para ser criada por parentes humanos, que são de sua confiança. Ela observa de longe a criação da criança, mas não interfere, e aí quando ela está convencida de que eles não vão fazer mal para sua cria, para seu filho, ela some e nunca mais entra em contato com a criança. Mas, apesar de serem solitários, quando eles querem companhia, eles preferem a companhia da sua própria espécie do que de qualquer outra espécie de Basté. Até pelo jeito como muitas outras espécies veem o Suara e não compreendem exatamente os seus modos e a sua cultura. Então, meu personagem, ela foi criada por parentes que são os donos do circo onde ela trabalha. Ela nunca conheceu a mãe dela, ela foi deixada ainda muito pequena aos cuidados desses parentes, mas eles sempre foram muito gentis e cuidadosos com ela, então ela nunca mais ouviu falar dos pais dela na vida. Fisicamente, Nuala ela é alta e magra e muito ágil e flexível. Ela costuma usar os cabelos mais curtos, até para não atrapalhar nas acrobacias, mas ela gosta de roupas coloridas, porém confortáveis. Então a gente não jogou muito tempo com esse personagem, ela não subiu do rank 1, que é o mais básico possível. Não deu tempo da gente desenvolver o personagem, evoluir o personagem e até mesmo ter histórias mais elaboradas com relação a ele. Mas foi uma experiência legal pra gente jogar com outras raças metamórficas, ver que outras coisas o mundo das trevas pode oferecer para os jogadores, né? Até para saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta, e infelizmente Basté não funcionou direito. Não despertou aquela vontade de jogar com o personagem e a gente acabou encerrando a história na metade e não voltando mais a jogar com esses personagens. Mas eu acho legal, eu resolvi desenhar esse personagem mesmo assim, porque para vocês saberem que existem outras raças metamórficas e saberem que a gente já tentou jogar com outras raças metamórficas, apesar de lobisomem realmente ser a nossa praia. Então, para desenhar esse personagem, eu usei aquele gouache da Turner, que atualmente tem sido o meu material favorito para trabalhar, sobre papel no sketchbook da Canson XL Mix Media. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e do desenho. Se você gostou, deixa o seu like, não se esquece de se inscrever no canal para mais vídeos de arte e personagens de RPG. Até a próxima, tchau!